Olá, boa tarde, tudo jóia? Tudo bem? Aqui é o professor Nelson. Hoje, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. E eu quero falar alguma coisa sobre isso. Durante a semana, nós trabalhamos com desenhos, com palestras, com debates, discussões. Foi muito bom, foi maravilhoso. Eu quero aqui falar sobre a consciência negra. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado a um dia de reflexão, sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. E nós precisamos, na realidade, refletir sobre isso, porque é um assunto bem complexo. Está aqui parte da minha aula que eu dei durante essa semana, né? E o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar, na realidade, sobre esse grande movimento. Você sabia que no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil? Na realidade, por que é celebrado? Existem algumas pessoas que não concordam que haja um dia exclusivo para essa celebração. Porém, na realidade, o que nós queremos com isso? Nós queremos que as pessoas elas tenham consciência, elas se conscientizem de que nós necessitamos lutar para, eu não diria acabar com o racismo, porém para que haja uma diminuição. Eu sou professor de língua portuguesa, porém trabalhamos com esse tema de uma forma bem especial, dominando o assunto, a situação, E o Dia da Consciência Negra é especial porque leva-nos a uma grande reflexão sobre a escravidão e a liberdade, mas principalmente sobre o preconceito e o racismo. Sabemos que o preconceito é algo já pré-concebido, é uma pré-concepção de alguém. Assim como os problemas que as pessoas negras elas enfrentam todos os dias no Brasil. Entretanto, o que é racismo? Alguém não está aí presente, porém, o que é racismo? O racismo, gente, separa as pessoas, é uma separação muito forte. E pessoas racistas são aquelas pessoas que se consideram superiores. Pessoas que se consideram melhores. E pelo racismo, os negros são considerados inferiores. Está alguém entrando aí, se quiser comentar alguma coisa, nós estamos falando sobre a consciência negra, ok? Então, o racismo é a tendência do pensamento, do modo, da forma de pensar, da forma de agir, em que se dá essa grande noção, a importância, absurda da existência de raças humanas distintas e superiores. Porque ninguém é superior a ninguém. Cada um tem a sua forma, o seu jeito, o seu costume, a sua inteligência, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Cada país é diferente na realidade.
Porque quando tratamos sobre o racismo, não é simplesmente no Brasil, é no mundo. O problema é mundial. E precisamos combater. Mas por que o Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro? Essa data, na realidade, ela foi escolhida porque esse dia é bem falado, é bem especificado, estudado, discutido. Porque nesse mesmo dia foi que morreu Zumbi dos Palmares. Ele nasceu em Palmares, Alagoas, livre, e muito jovem, muito criança, ele foi capturado e entregue a um missionário português. Logo depois, diante de muito sofrimento, de muitas situações, e nessa época ele tinha aproximadamente 6 anos, Zumbi ele tratou da liberdade, de buscar essa liberdade de uma forma de muita luta, muita batalha. E quem foi Zumbi dos Palmares, né? Deixa eu ver aqui. Ele é chamado de Zumbi dos Palmares. Serra da Barriga, 1655. Serra dos Irmãos, 20 de novembro de 1695. Um líder quilombola brasileiro. E o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. O nome completo dele é Francisco Zumbi, morrendo em 20 de novembro de 1695, nascimento dele 1655. O que se sabe da vida adulta de Zumbi é que ele era o homem de grande confiança do chefe do povoado, Ganga Zumba, e trabalhava como líder do exército de Palmares. E no final do século XVII já liderava o quilombo sozinho. E ele morreu em 20 de novembro de 1695, após ser traído e morto por um companheiro, Antônio Soares. E o Dia da Consciência Negra, justamente celebrado nesse dia, ou neste dia, quando morreu o Zumbi dos Palmares, e a história carrega uma polêmica muito grande. Será que ele tinha escravos? E o assunto ele é falado no livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, escrito por Leandro Narlotti. E ele conta que o líder mantinha a escravidão no Quilombo dos Palmares. Segundo o autor, era pouco provável que Zumbi, um indivíduo que vivia em meio a uma sociedade escravocrata, defendesse os valores de liberdade e igualdade, como nós conhecemos hoje.
Mas, segundo o que podemos perceber e pesquisar, segundo o Museu Afro-Brasil, o Estado dentro do Quilombo era baseado em um tipo de Estado africano. O chefe chamado de rei por força de expressão. Era eleito, contestado e até podia chegar a ser afastado por uma Assembleia Geral dos Quilombolas. No entanto, isso não significa que Palmares era uma democracia. O local ainda mostrava muitas características do século XVII. E, evidentemente, segundo os historiadores, havia um regime escravista do quilombo que fosse semelhante ao já existente na África, em que as pessoas eram obrigadas, eram forçadas ao duro trabalho, a trabalhar por muito tempo, recebendo uma forma de punição. Eles então teriam alguns direitos não garantidos pela escravidão, comandada pelos brancos. E não havia, na realidade, um conceito forte para identificar o sistema político-social de Palmares. A política da terra era algo como se fosse uma socialização, em que não havia propriedade de posse, dinheiro ou classes sociais. E o que podemos pesquisar sobre a vida desse senhor, a vida adulta de Zumbi, é que ele era uma pessoa de confiança ali no povoado. Gangazumba, e trabalhava como líder do exército de Palmares. Ele era um grande líder. O que nós podemos ver na realidade, ou seja, entender, ele foi muito destacado, ele ganhou respeito, admiração, uma vez que era um forte guerreiro e que tinha muita coragem, liderança, conhecimento. Ele lutou pela liberdade de culto, de religião e também pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Ele ficou conhecido pela severidade despótica que possuía, a maneira pela qual ele conduzia o Quilombo dos Palmares, em que havia um tipo mais brando de escravidão. E de todas as formas, não admitia a dominação dos brancos sobre os negros, tornando-se então o maior símbolo pela liberdade dos negros na história do nosso Brasil. Zumbi era sobrinho do líder Gangazumba, o qual, por sua vez, era filho da princesa Aqualtune dos Jagas, ou Imbagalas, um povo de tradições militares com pessoas guerreiras. Na realidade, não sabemos muito sobre a sua vida pessoal. Ele era casado com Dandara, que lutava ao seu lado. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. E o que nós podemos entender que ele era um grande batalhador, um grande homem lutando pela liberdade, né?
E quando nós falamos, pessoal, em racismo ou em preconceito, é um assunto de longas datas. E o Zumbi foi aprisionado pela expedição de Brás da Rocha Cardoso e entregue aos cuidados do padre Antônio Melo, em Porto Calvo, quando ainda ele tinha 6 anos de idade. Ele foi batizado com o nome de Francisco, recebeu uma grande educação, aprendeu português, latim e o catecismo da fé católica. Aos 10 anos de idade, ele já era muito fluente em português e em latim. Aos 15, ele fugiu e voltou para o quilombo de Palmares. Alguns anos depois, em 1675, Zumbi ganha uma notoriedade muito forte ao defender o quilombo do ataque das tropas portuguesas. Com 25 anos de idade, ele desafia seu tio. Em 1680, assume o lugar de Ganga Zumba como líder dos Palmares. Em 1694, eles lideraram o ataque que irá destruir a cerca do Macaco, capital de Palmares, destruíram-na completamente e em cuja batalha o seu líder saiu ferido. Zumbi, ele consegue fugir. Mas, em 1695, no dia 20 de novembro, Zumbi é capturado, é deletado por um dos seus capitães, Antônio Soares, e morto pelo capitão Furtado de Mendonça. Nessas alturas, ele já estava com 40 anos de idade. E após derrotar e matar Zumbi, o capitão foi premiado com 50 mil réis pelo monarca Dom Pedro II de Portugal. A cabeça dele foi cortada, salgada e levada ao governador Melo de Castro, e foi exposta em praça pública de modo a acabar com o mito da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Logo, a data 20 de novembro foi adotada como Dia da Consciência Negra. E a importância é muito forte, é muito grande para o movimento negro, que hoje seu nome batiza uma faculdade, a Faculdade Zumbi dos Palmares, ZASP, em São Paulo. Quando nós falamos sobre a consciência negra, estamos falando também de uma junção que traz muitos preconceitos. O preconceito é muito complicado, é muito difícil. E eu tenho até uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa imagem aqui, ó. Observem. Temos cores diferentes, porém somos iguais. Somos seres humanos. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos, na realidade, de compreendermos que estamos neste mundo como seres humanos criados por Deus. Eu creio na existência de Deus. E Deus olha para todos
com o mesmo olhar de misericórdia, de compaixão. E o racismo, como eu já falei no início, afasta as pessoas, é uma discriminação, discriminação é crime, preconceito é crime. Maurício Cardoso, tudo jóia? E segundo o filósofo e professor Silvio de Almeida, o racismo é uma tentativa, ou seja, uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial ao qual pertencem ou pertençam. Portanto, meus amigos, precisamos compreender. Marcelo Santos, podem comentar aí, eu estou falando sobre o racismo, sobre o Dia da Consciência Negra. Precisamos compreender que muitos anos após, 300 anos após a abolição da escravatura, o racismo ele persiste, ele continua em nosso meio, em nossas vidas. E a prática do racismo, na realidade, está enraizada, está entranhada na história do Brasil, revelando um problema sistêmico que permeia a coletividade no geral. E o racismo na história do Brasil, há 131 anos, o Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir legalmente a escravidão. E diante da pressão internacional e das forças dos quilombos e movimentos abolicionistas, a Lei Áurea foi assinada em 3 de maio do ano 1888. Foi um grande projeto, aprovado durante o governo imperial, e após um processo de escravização de povos africanos que teve uma duração de mais de 3 séculos. Entretanto, a lei assinada pela princesa Isabel não foi capaz de libertar o país da mancha histórica que o racismo representa na sociedade brasileira. Nesse contexto, nos deparamos com diversas violências ou violações aos direitos humanos, de abuso policial até discriminação em lojas, entrevistas de emprego, preconceito racial. É uma série de agressões sistêmicas contra os negros no Brasil. Esse racismo ele vai muito além, ele também afeta as populações indígenas. É importante nós falarmos aqui que os efeitos do racismo sobre as populações indígenas, que sofrem constantes ataques e violações aos direitos, desde que colonizadores portugueses chegaram ao solo brasileiro. Em 1500, 1.700 povos indígenas ocupavam o território brasileiro. E destes, somente 235 sobreviveram ao violento processo de colonização, dos quais 77% habitam a Amazônia, região historicamente que é um alvo de grandes agressões. E o Código Civil de 1916 o descrevia como relativamente incapazes,
relegando ao Estado o controle sobre esses povos. Temos vários massacres. Oi, Letícia, tudo jóia? Temos relatos de vários massacres que continuam a ocorrer. A partir de 1960, genocídios contra indígenas voltaram a acontecer através da abertura de estradas, atingindo povos como o Aimiri, Atroari, Yanomami, Arara, Paracanã, Cinza Larga, Nambicauara, com aval do poder público. Vejam que é uma história triste que ocorre em nosso país. Aí nós temos o movimento negro e o combate ao racismo. Desde a abolição da escravatura, foram sendo organizados muitos movimentos. Em 1931 foi fundada a primeira organização ativista pelos direitos civis dos negros no país, a Frente Negra Brasileira. Em 1937, foi dissolvida pela ditadura de Getúlio Vargas, depois de se tornar um partido político no ano anterior. E as perseguições do Estado à população negra fizeram com que ações antirracistas tomassem força novamente apenas na década de 1970, com a criação do Movimento Negro Unificado. Em 1978, a MNU, que foi responsável pela organização de um protesto de rua, isso aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, em frente ao Teatro Municipal, cujo episódio fez um marco na luta contra o racismo. Oi, Dinho, tudo jóia? Se quiser comentar aí, comenta, tá? E além disso, o ato inaugurou a forma de protesto primordial que o movimento assumia a partir daquele momento. E nós vemos, pessoal, na realidade, como eu já falei, o racismo não é de agora. É desde o início. Nós vemos, por exemplo, a mulher negra, a questão da mulher negra. O movimento negro também chama atenção para esse grande impacto, para essa discriminação para com a mulher, né, negra. O relatório Retrato das Desigualdades de Gênero, divulgado em 2020 pelo IPEA, mostra que as mulheres negras estão em desvantagem social não somente em relação às mulheres brancas, mas também em relação aos homens negros. Aí vemos altos índices de analfabetismo, desemprego, também uma renda menor, e vemos então todos esses abusos em nossa sociedade, em nosso meio. O que é que nós precisamos? Eu estava dando aula esta semana e alguém até comentou que não concordava com o Dia da Consciência Negra. Eu tentei convencê-los, mostrando que precisamos de lutar, de batalhar. E falaram, existe e não vai acabar. Eu digo, evidentemente, porque são séculos e séculos nesta batalha, porém podemos diminuir. Temos, na realidade, vários tipos de preconceitos em nossa sociedade. Preconceito linguístico, quando alguém não aceita a forma do outro falar, os regionalismos,
Márcia Lima, uau, tudo bem? Então nós temos os preconceitos linguísticos, a forma de nós falarmos, né? O Brasil é muito grande, é vasto, várias realidades linguísticas. Temos o preconceito religioso, porque o fulano, o beltrano pertence a determinada religião e as pessoas discriminam. É uma história muito longa também. Temos a homofobia. Finalmente, nós temos vários tipos de preconceitos. Porém, nós precisamos compreender que somos seres humanos. No início eu já falei, somos seres humanos. Até agora eu falei como professor. Mas agora eu vou apresentar meu ponto de vista como cristão, como religioso. E o racismo, na realidade, ele consiste na atribuição de uma relação direta entre as características biológicas, qualidades morais, intelectuais, comportamentais, implicando uma hierarquia que supõe uma existência de raças humanas superiores e inferiores. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus, que veio para libertar os cativos, colocando as pessoas em um nível de igualdade, no sentido de todos precisam de Deus. Todos têm uma alma cuja essência, que veio das mãos de Deus, foi destruída pelo pecado. O homem tornou-se escravo do pecado. E aí começa a fazer justamente essas diferenciações. Jesus chamou todas as pessoas a si, ao controle dele, ao domínio dele, mostrando para as pessoas que elas precisavam de Deus. E muito lindo o que eu vejo em Cristo é que ele diz na sua palavra que diante de Deus não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea, todos são iguais. Nós é que fazemos separação. Infelizmente, dentro da religião existe muita separação. Grupo tal, não se comunicam com o outro, critica o outro, julga o outro. O que não deveria ser. Quando nós estudamos a origem do movimento pentecostal, por exemplo, nós observamos que havia separação entre negros e brancos. Então, gente, vamos aprender com Jesus, com a palavra de Deus. Eu comecei falando sobre o Dia da Consciência Negra, mostrando que há um dia especial para essa celebração e mostrando que o nosso país, o nosso Brasil, ele é marcado pelo racismo como sistema. O genocídio dos povos indígenas e o sequestro, escravização e desumanização dos africanos, dos descendentes nascidos aqui,
ocupam, permeiam a história do nosso país. São coisas tristes. Então nós, como cristãos, o que devemos fazer? Como nós devemos exercer o caráter de Cristo em nossas vidas, referente aos preconceitos, referentes a todo esse tipo de situação? Porque Jesus não era preconceituoso. Aprendamos com Cristo. Porque Ele nos ensina a amar as pessoas. Ele nos ensina a aceitar as pessoas. Nós vemos, por exemplo, as religiões afro, como são deturpadas, né? Quem tem o poder de julgar as pessoas é Deus, não eu nem você. Pensemos um pouco hoje, né? Neste dia 20 de novembro, e amemos as pessoas como elas são. Se você é realmente uma pessoa pobre, preto, periférico, como você tem sofrido? E nós podemos sim identificar vários tipos de racismo, várias formas na sociedade brasileira. Vemos o racismo estrutural, que abre um leque de conceitos. E as religiões de matriz africana são vistas como algo mau, perverso, ruim, desumano, cruel. A intolerância religiosa é muito grande, é muito forte. E eu queria dizer para você aqui nesta tarde, que nós devemos lutar contra não aceitarmos o racismo religioso, gente, é muito forte. O racismo religioso é esse processo de criminalização que parte de uma única ideia de experiência religiosa, que é o cristianismo. Isso diz Jaqueline Conceição, fundadora do coletivo GG, que ela oferece cursos sobre intolerância religiosa. E eu queria que nós pensássemos um pouco e entendêssemos que o céu é para todos. Evidentemente, todos aqueles que reconhecerem o sacrifício de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que neste dia de hoje, né,
que estamos aqui falando sobre o Dia da Consciência Negra, que nós possamos compreender que somos seres humanos e que necessitamos de um Senhor chamado Deus, de um ser chamado Deus, que através de Jesus semeou o amor, a paz, a alegria, a aceitação. Eu vou mostrar mais uma vez essa imagem que eu passei em uma das minhas aulas. O que essa imagem representa para você? Foi o que eu perguntei nas minhas aulas. Eles falaram, representa união, representa reconhecimento, representa aceitação, representa somos diferentes na cor, porém somos seres humanos. Isso os meus alunos falaram e foi sensacional. Paz, harmonia. Pensemos hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que nós precisamos amar as pessoas como elas são. Não fazermos discriminação alguma e entendermos que somos seres humanos, que estamos lutando, batalhando de formas diferentes, porém somos iguais. Beth, Dinha, tudo jóia? Vou mostrar um slide que eu tenho aqui, ou seja, uma imagem que eu tenho aqui no Face. Ó, consciência negra. Podemos ser negros ou brancos, de religiões ou crenças diferentes. Todos merecem o mesmo respeito e as mesmas oportunidades. Somos todos iguais. Não é legal? Somos todos iguais, gente. Não adianta o nosso preconceito. Eu tenho aprendido cada dia. Observa que beleza linda essa foto aqui, vou mostrar. Ó. Vê que coisa linda, maravilhosa. Ó, que coisa linda aí, ó. Somos todos iguais, gente. Vocês que estão participando aí, ou que participaram, se ainda estão presentes, o que é que vocês acharam da minha fala aqui, da minha palestra? Alguém pode falar aí? Será que serve para alguma coisa? Eu falei como professor e também da minha visão como pastor, como evangélico, que não devemos ter preconceito com nada, não julgar as pessoas. Não temos o direito de julgar, não é? Não temos esse direito, mas infelizmente as pessoas não compreendem. E não é o fato da pessoa ser evangélica que ela não seja racista ou não seja preconceituosa. Só que eu diria para os evangélicos que estão me ouvindo ou que poderão me ouvir, que Jesus não ensinou assim. Jesus não ensinou separação. Fica a dica. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus ajude, que Deus abençoe, tá? Tchau, tchau.